Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui começa a nossa segunda videoaula da disciplina de CFB. Nessa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre o nosso sistema respiratório. Nós vamos aprender sobre a respiração, nós vamos ver como é que ela acontece e como é que ocorre a volta automática da respiração. Então, vamos lá. Respiração. O que é a respiração? É o processo de entrada e saída do ar do nosso sistema respiratório. Então, a respiração, ela pode também ser interpretada como um processo de trocas entre um organismo e o meio onde ele se encontra, ou como um conjunto de reações químicas que faz parte do metabolismo energético, que é a respiração celular. Então, dessa forma, o termo respiração pode ser empregado basicamente em dois níveis. Nós vamos ter o nível celular e o nível orgânico que a gente vai ver na nossa aula. A respiração celular é um conjunto de reações químicas em que ocorre a liberação de energia a partir de um combustível para ser utilizado no trabalho celular. Então, isso é uma reação exotérmica. Quem é que vai ser esse combustível aí? Então, esse principal combustível para essa célula vai ser a glicose, que é nada mais nada menos que o açúcar para funcionamento do metabolismo celular. E a respiração celular, ela vai apresentar três fases e ocorre no hialoplasma, ou seja, no citoplasma e na mitocôndria das nossas células. Aí nós temos a nossa mitocôndria, né, que ela vai ser responsável por realizar, tem a função principal de realizar a respiração celular, que é a respiração das nossas células, né? Então, nós vamos agora falar diretamente sobre o sistema respiratório humano. Nós vamos ver como é que acontece todo esse processo. Então, qual é a função do sistema respiratório? O sistema respiratório é responsável por realizar as trocas de gases que são envolvidos no processo da respiração celular. Quais são esses gases? Ele vai captar o oxigênio atmosférico, que é um gás. Depois a gente vai liberar o dióxido de carbono, que também é um gás, que é produzido no organismo para o ambiente. Onde vai ter a função também de fazer a termorregulação desse organismo e também a proteção contra poeira, gases e agentes infecciosos através do sistema respiratório. Então, a estrutura desse sistema respiratório. Nós vamos ter as narinas e as fossas nasais. Então, elas vão ter a função de realizar a entrada e saída do ar desse organismo. Também vai ter a função de aquecimento, umidificação e filtração do ar que está entrando nesse organismo, através das vísceras nasais e do muco presente nessas fossas nasais. Aí nós vamos ter também a faringe, né, que é uma cavidade comum. A faringe é uma estrutura que ela faz parte tanto do nosso sistema digestório como do nosso sistema respiratório, como a gente viu na nossa aula anterior sobre o sistema digestório, né? Então, aí nós temos aqui uma imagem que está mostrando aqui aonde é que está a faringe. Olha, vejam bem que ela vai ser um canal que está ligado diretamente aqui, olha, com as nossas fossas nasais, com a narina, né, as fossas nasais, ó, e aqui a boca, juntando só no único canal. Então, é comum. Aí nós vamos ter a laringe, que vai ser composta pela epiglote. Essa epiglote vai ser responsável por bloquear a entrada do alimento no sistema respiratório,
Quem nunca comeu, de repente estava se alimentando, comendo, de repente um pedacinho do alimento foi para o teu canal, para o canal das tuas narinas, pelas tuas vias respiratórias, você ficou agoniado, porque você não conseguia respirar, aquele negócio estava incomodando. Sabe por quê? Porque nesse momento em que você estava se alimentando, a epiglote, ela não conseguiu bloquear no momento em que você estava mastigando e aquele alimento começou a ir para o canal digestório. Então, ela vai ter também nas laringes as pregas vocais, que é onde são produzidos sons durante a passagem do ar, quando nós falamos. Aí, ó, na imagem, vocês vão ver a estrutura, né, onde tem o músculo da língua, o céu da boca, que é o palato. Aí vão ter essa glândula chamada de ofaringe, né? E aí nós vamos ter a laringe aqui, a laringe e a faringe aqui nessa região aqui, já próximo da epiglote aqui, né? A laringe. Então, a epiglote, ela vai ser a epiglote vai ser como se fosse um pequeno dedinho que está encontrado bem aqui na nossa região, entre o nosso tubo digestório, do sistema digestório, e o canal do nosso sistema respiratório. Então, quando a gente está comendo, né, essa epiglote, ela vai fechar para que o alimento ele não bloqueie a entrada do nosso sistema respiratório. Quando às vezes acontece da epiglote não fechar, e acaba ocorrendo a questão da asfixia com alimento ou com água. Então, agora a gente vai ver aqui, ó, um vídeo, né, que vai mostrar para vocês aqui a laringe. Olha só como é essa estrutura da laringe. Olha como ela funciona. Então a laringe, ela vai ser responsável pela passagem do ar e que é onde vai ser produzido o som que nós falamos. Essa pequena estrutura que está compondo o nosso sistema respiratório. Aí ela fecha. Quando ela está fechada, ela produz o som. E quando ela abre, ela faz a passagem do ar. Certo? Respirando. Fechada. A laringe fechada, ela produz o som, e aberta, ela faz a passagem do ar. Ok? Então, vamos continuar. E bem lá naquela região onde a gente estava vendo lá a faringe abrindo e a laringe abrindo e fechando, tem as nossas pregas vocais. Aí aqui, ó, quando nós expiramos, como a gente viu lá no vídeo, ela abre. E quando a gente está fazendo a fonação, que é a formação do nosso som, ela fecha. Aí temos a traqueia, que ela é formada por vários anéis cartilaginosos. Olha, essa é a imagem da nossa traqueia, que é composta no início da traqueia nós temos a laringe. Aí depois que passa da estrutura da laringe, nós vamos ter a traqueia, que é formada por vários anéis cartilaginosos aí. Ela vai ter a presença de epitélio, né? Nós já vimos também a questão dos tecidos. Então, a gente já viu esse epitélio ciliado, com glândulas canciliformes, essas glândulas canciliformes vão ser responsáveis pela produção do muco, de manter esse canal da traqueia, né, umedecido para a passagem do ar e também para fazer a limpeza desse ar também. Aonde essa mucosa, que vai ser produzida pelas glândulas calyciformes,
elas vão recolher essas impurezas que vão se aderir a esse muco e também vão ser removidas através dos cílios presentes no muco, através da traqueia. Aí vai direcionar essas impurezas para a nossa faringe. Olha aí como é as células que compõem aí a nossa traqueia. Tem as células, né, as células epiteliais, e na base dessas células, na parte externa, né, dentro da parede, ela forma esse monte de cílios, desses cabelinhos que vão aderindo a essas impurezas que vêm no nosso ar que nós respiramos. Os brônquios, né, e os bronquíolos. Os brônquios são duas ramificações da porção final da traqueia, onde penetram os pulmões. Então, os brônquios vão ser essa parte de baixo aqui da final da nossa traqueia, né? Esses brônquios também são formados por anéis. Os bronquíolos já vão ser as ramificações dos brânquios que terminam nos alvéolos pulmonares. Os bronquíolos vão ser essas partes menores aqui. Eu imagino que a traqueia seja como se fosse o caule de uma árvore, os brônquios sejam os galhos grossos e os bronquíolos é como se fosse os galhos finos, e os alvéolos pulmonares é como se fossem as folhas das árvores. Então a gente pode fazer essa pequena comparação da nossa traqueia como o caule de uma árvore, os brônquios como os galhos grossos de sustentação dessa árvore e os bronquíolos como os galhos finos e pequenos, né, as ramificações pequenas desse galho grosso, e os alvéolos pulmonares como as folhas das árvores, que é por onde as árvores realizam a respiração, né, a absorção da luz para respirar. Então a gente faz essa comparação. Aí também tem a presença, ela vai apresentar a mesma constituição da traqueia, que são os anéis cartilaginosos. Aí nós vamos ter os pulmões, né, que é essa estrutura que é formada, que é a base principal do nosso sistema respiratório, ele vai estar ali composto por dois pulmões, um do lado direito e um do lado esquerdo. Vamos ter a nossa traqueia, vamos ter o brônquio, né? E os bronquíolos que vão estar espalhados ali dentro dessa estrutura do pulmão, no tecido pulmonar. Então vamos ver como acontece esse movimento respiratório. Então esse movimento ele ocorre pela entrada e a saída do ar nos pulmões, dependendo da diferença entre a pressão atmosférica e a pressão intrapulmonar, a qual é criada por ações de músculos respiratórios intercostais e diafragma. Ou seja, esse diafragma ele vai ser exclusivo dos mamíferos. O ar vai se movimentar de um local de maior pressão para um de menor pressão. Então, aqui nós vamos ver a contração dos músculos intercostais e do diafragma vai aumentar o volume da caixa torácica e vai ocorrer a diminuição intrapulmonar, que vai ser a entrada do ar através da inspiração. Então, a contração do músculo da nossa intercostais, né, e o diafragma vai aumentar o volume da nossa caixa torácica e diminuir a pressão intrapulmonar, ou seja, é a inspiração, é a entrada do ar dentro dos nossos pulmões. Quando nós inspiramos, a caixa torácica, que é aqui a região do nosso peito, ela aumenta de volume, porque nós enchemos os nossos pulmões de ar, então aumentou o volume da caixa torácica. Então a pressão que tinha dentro da nossa caixa torácica, ela diminuiu. Já quando ocorre o relaxamento dos músculos intercostais e do nosso diafragma, ocorre a diminuição do volume da caixa torácica, o aumento da pressão intrapulmonar, porque esse ar que estava aqui dentro, que entrou, agora ele está saindo. Então esse fenômeno é chamado de expiração. Quando nós expiramos, os nossos músculos intercostais, o nosso diafragma, ele relaxa,
vai diminuir o volume da nossa caixa torácica, né? As nossas costelas vão voltar ao normal, o pulmão vai diminuir e vai haver um aumento intrapulmonar. Por que um aumento intrapulmonar? Porque a pressão intrapulmonar é a pressão do pulmão, é o que quando o pulmão ele volta ao seu tamanho normal. Então nós temos a inspiração, que é a entrada do ar, e a expiração, que é a saída do ar. Na inspiração nós temos a contração do músculo, na expiração nós temos relaxamento. Na inspiração nós temos o aumento da caixa torácica, na expiração nós temos a diminuição. Na expiração nós temos a diminuição da pressão intrapulmonar, porque o nosso pulmão ele aumenta de tamanho. E na expiração nós temos o aumento da pressão intrapulmonar, porque o nosso pulmão ele diminui de tamanho, voltando ao seu tamanho normal, certo? Então, a mecânica da ventilação pulmonar, como é que acontece? A inspiração, o ar entra e a nossa caixa torácica aumenta e a pressão intrapulmonar diminui. Aí nós vamos ter a expiração, que o ar sai, a caixa torácica ela se relaxa com o diafragma e a pressão intrapulmonar ela aumenta. Então, o movimento da ventilação pulmonar é como a gente está vendo agora aí na imagem. Ó, a caixa torácica incha, expira, ela diminui. Inspira, ela aumenta, expira, ela diminui. Aí nós temos as estruturas do sistema respiratório. Nós temos os alvéolos, que vão ser a bolsa de ar ricamente vascularizada, ou seja, elas vão ter presença de vasos sanguíneos. É onde ocorre a homeostase. O que é a homeostase? A homeostase é o processo de troca do sangue venoso com sangue arterial. Ou seja, o sangue venoso é o sangue pobre em oxigênio e o sangue arterial é o sangue rico em oxigênio. Aí aqui nós temos a imagem, né, dos alvéolos. Como é que é os alvéolos? Aí nós temos um pulmão. Aí temos aí as ramificações, e cada ramificação dessas estão cheias desses alvéolos aí nas pontas dos bronquíolos. Então, vai ocorrer aí a troca gasosa, ou seja, o sangue venoso ele vai estar passando pelo corpo, já passou pelo corpo, recolheu ali todo o dióxido de carbono do nosso corpo, que é já liberado pela respiração celular. E aí, quando ele vai passando pelo pulmão, através da circulação pulmonar, vai haver a troca aí desses gases. Quando esse sangue passa pelos alvéolos do pulmão, o dióxido de carbono vai ser liberado para os alvéolos, onde ele vai ser inspirado para fora do corpo pela respiração. E o oxigênio que a gente respira, o sangue vai ser liberado para a nossa corrente sanguínea, fazendo o nosso sangue ficar rico em oxigênio. Aí esse sangue vai ser transportado por todo o nosso corpo, alimentando o nosso corpo de oxigênio, como as nossas células também. Ai, por quê? Aí a gente vai ver agora. Ai, vou tentar abrir esse vídeo, mas eu acho que eu não vou conseguir. Tá. Transporte de gases. Como é que ocorre o transporte? O oxigênio, ele vai ser 97% dele vai estar ligado diretamente com a hemoglobina, que é com as nossas hemácias do nosso sangue, e 3% vai estar dissolvido no plasma do nosso sangue. O gás carbônico, ele vai ser 25% ligado também à hemoglobina, que é as hemácias do nosso sangue, 5% sendo dissolvido pelo nosso plasma presente no sangue, e 70% dele vai na forma de íon de carbonato no nosso plasma, que vai ser liberado na expiração. Como é que ocorre esse controle dessa frequência respiratória? O controle da nossa frequência respiratória, ele é um movimento involuntário. Então, ele é realizado pelo nosso sistema nervoso, lá no bulbo do nosso sistema nervoso, lá do nosso cérebro. Nós temos o cérebro,
E aí o nosso cérebro tem um tronco encefálico. E lá no tronco encefálico vai ter aqui, ó, o bulbo raquitidiano, que é onde ele controla a frequência respiratória do nosso organismo. Aí agora vamos ver umas doenças associadas ao sistema respiratório. Nós temos a enfisema pulmonar, que vai ser a perda da elasticidade do tecido pulmonar devido a excessiva dilatação e destruição dos alvéolos. Isso é ocasionado normalmente pelo tabagismo. A edema pulmonar, que é o acúmulo de líquido nos pulmões, levando à insuficiência respiratória. A bronquite, que vai ser uma inflamação nas vias respiratórias associada a infecções virais causada por vírus ou bactérias. Nós vamos ter a asma, que é uma doença inflamatória crônica também das nossas vias aéreas. Ela resulta da redução ou então da obstrução do fluxo de ar, que é o estreitamento das nossas vias aéreas por meio da hiperprodução do muco. Então vai ocorrer a contração dessa musculatura, e aí a pessoa acaba tendo crises, né, de falta de ar, aqueles sintomas presentes da asma. A tuberculose, também chamada de tise pulmonar, é uma doença infecciosa altamente contagiosa. É um distúrbio que afeta principalmente os pulmões, pode atingir também os rins, a pele, o osso, os glândulos e outros tecidos em menor grau, mas mais é os pulmões. E são contados desde os tempos antigos essa manifestação dessa doença, que costumava atingir grande número de pessoas. Aí nós temos a pneumonia, que também é uma grave infecção que atinge os pulmões. É uma doença que pode acometer também os nossos alvéolos pulmonares e os interstícios, umas células presentes também no nosso sistema. É uma enfermidade que provoca a entrada de agentes infecciosos no espaço do alvéolo pulmonar, por meio de bactérias, vírus, fungos ou até mesmo reações alérgicas. No caso, a pneumonia, ela não é uma doença contagiosa, também não é transmissível para outras pessoas. No entanto, é possível contrair a doença por meio de um simples contato, no caso de um indivíduo que apresente, por exemplo, a pessoa que tem um sistema imunológico fraco, por causa de quadros de outras doenças, como câncer, desnutrição, HIV, e até mesmo o estresse, ele acaba cometendo o nosso sistema imunológico, e a gente pode acarretar de contrair de outra pessoa a pneumonia. As infecções virais, que são a gripe, que vão atacar alguns órgãos do sistema respiratório, causando a infecção nos brônquios, nas vias respiratórias, nos pulmões, e entre os principais delas são a gripe. A tuberculose, que é uma doença contagiosa causada pela bactéria Microbacterium tuberculosis, mais popularmente conhecida como bacilo de Koch, que é uma doença que afeta os pulmões, mas dependendo do grau que pode afetar também outros órgãos do corpo, como nossos rins, ossos e até o coração. Então, pessoal, a nossa aula termina aqui. Assim que você terminar de assistir a nossa aula, deixa o seu nomezinho lá no comentário da videoaula. Não esquece, porque isso é para frequência e participação da aula. E fazer a nossa atividade no nosso livro didático nas páginas 156 e 157. Bem, aqui é um vídeo mostrando para vocês. O sistema respiratório através das fossas nasais ou boca. Chega à faringe, depois a laringe e traqueia. E então segue para os brônquios, que penetram no pulmão através do hilo. Os brônquios ramificam-se várias vezes, originando os bronquíolos, que penetram no lobo pulmonar e ramificam-se, formando os bronquíolos terminais, que originam os bronquíolos respiratórios, que terminam nos alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares são estruturas em formato de pequenos sacos que deixam o pulmão com uma aparência esponjosa. Eles são envolvidos por grande quantidade de capilares sanguíneos, que
eles são vasos minúsculos. A hematose ocorre nesse encontro entre o alvéolo e o capilar. A hematose é a troca de gases e acontece quando o sangue venoso que vem do coração, pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, chega aos capilares sanguíneos e encontra a fina camada epitelial do alvéolo pulmonar. Então ocorre a difusão do gás carbônico que está no capilar para o interior do alvéolo, passando por essa membrana. Essa passagem é por difusão. Do outro lado, o oxigênio proveniente da respiração pulmonar chega aos alvéolos pulmonares e, pelo mesmo mecanismo de difusão, atravessa a membrana e entra na corrente sanguínea dos capilares. O oxigênio que passa para o sangue entra nas hemácias e liga-se à hemoglobina, proteína que, entre outras funções, está relacionada com a cor vermelha do sangue. Ao se ligar à hemoglobina, forma-se a oxohemoglobina, que garante o transporte do oxigênio para as células. O sangue agora oxigenado torna-se sangue arterial e segue em direção ao coração, onde será bombeado para o corpo levando oxigênio a cada célula. Veja no próximo vídeo como essa difusão ocorre, a importância da pressão parcial dos gases e os gases envolvidos na respiração, o oxigênio, o gás carbônico e o nitrogênio. Então, pessoal, esse vídeo mostrou pra gente como é que acontece a troca gasosa no nosso sistema respiratório. Até a próxima, pessoal!